Bom dia. Bom dia, amiguinhos. Sejam bem-vindos ao colóquio Pestilência em Foco 2018. Este é o segundo... Olá! Este é o segundo ano que a gente faz esse projeto. Ano passado a gente fez 3 apresentações. Este ano conseguimos, entre trancos e barrancos, 5 apresentações. Temos a intenção de ter ao final dos debates, ao final das apresentações, 2 debates também sobre alguns temas envolvendo o que a gente vai falar aqui sobre o dia. Para quem não conhece, o Colégio Adilux et Nox é uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. A gente tem aqui essas atividades que são... Talvez alguns aqui já foram alunos, temos a atividade do Colégio de Magia, da Escola de Magia, e nós temos outras atividades que são, como essa aqui, que são atividades de cunho mais coletivo, né, em que a gente junta um monte de gente para conversar. E temos as festas, que aí ninguém é de ninguém, e a gente fica bebendo até a polícia bater. Mas o objetivo do Calem, para quem não conhece, para quem está vindo pela primeira vez, ou reforçando de qualquer forma, é essa promoção da cultura esotérica ou do iluminismo científico na comunidade, né? Quer dizer, promover que isso não seja uma coisa isolada de cada pessoa sozinha em casa lendo o seu livro e, no máximo, fazendo treta no Facebook. Que a gente se conheça fora da internet, e a gente converse fora da internet, e que a gente veja que somos pessoas atrás de um microcomputador, né, reais, que fazem e que, principalmente, que não só conversem, mas que façam. Eu acho que esse é o principal objetivo social do Calem, que não seja só uma comunidade que se conhece, mas uma comunidade também que pratique. E, bom, hoje nós teremos, como eu disse, 5 apresentações. Vou começar comigo, por uma questão de praticidade. Na sequência entrará Peu Lamarão. Qual o tema da sua apresentação? Formas da transmissão. Vai falar sobre a forma da transmissão. Depois a gente vai sair para o almoço, retornaremos na parte da tarde, e aí nós teremos 3 apresentações. Eu não lembro a ordem exatamente, mas eu acho que primeiro é o Vinícius, que veio diretamente de São Paulo para fazer a sua apresentação sobre... Como é que é, né? O título... Combatendo a mediocridade na magia no século XXI. Vai ser bom isso aí. Depois nós teremos o Diogo, cadê o Diogo? Aqui, na minha frente, maluco, que vai fazer um trabalho bem bacana que eu já tive a oportunidade de ler sobre os Iázides e os Telemitas, né, sobre de adoradores do diabo a buscadores da verdadeira vontade. E fechando o dia com a quinta apresentação, a terceira da parte da tarde, nós teremos o Eduardo Regis, que vai falar sobre miscigenação espiritual. Na verdade, eu vou fazer uma provocação de 40 minutos. Vai ficar provocando todo mundo durante 40 minutos, vocês não vão poder responder. Vão ter que ser provocados em silêncio. Não, mentira. Pois bem, o tema que eu quis trazer hoje para o colóquio é uma provocação também, como o Eduardo fará no final. Na verdade, assim, quando a gente montou a grade aqui das apresentações, eu quis colocar a minha abrindo e a do Eduardo fechando, porque eu achava que elas, de certa forma, abriam e fechavam os temas do evento. Então, eu vou justamente falar sobre essa ideia, esse conceito de transgressão criativa. Não é uma invenção minha, embora a palavra seja uma invenção minha, mas esse conceito não é meu. Eu usei alguns outros autores para falar sobre isso, e a gente vai conhecer eles aqui. Que é, basicamente, esse mito da pureza no fundamento das tradições esotéricas. O que é isso? Fazendo só um pequeno resumo, e depois eu vou ficar realmente aqui lendo o papel. Há um discurso forte, ainda forte, já foi mais denso hoje, a gente começa a ver com algumas comunidades mais contemporâneas isso se enfraquecendo, mas há um discurso forte
de que a verdadeira e boa ordem esotérica ela remonta a um período ancestral e da qual ela é legada de uma verdade imutável e que vem desde priscas eras até hoje, né? E que se você não está nessa ordem, você está num espaço espúrio onde você está sendo enganado e sofrendo terríveis consequências, né? Essa ideia ela tem basicamente dois objetivos, na minha opinião. Provavelmente as ordens que ainda mantêm esse tipo de discurso discordam de mim. Mas elas mantêm isso porque, primeiro, é um discurso de poder. Quando você diz que é o verdadeiro e legítimo detentor de uma grande tradição antiga que vem desde os egípcios e vai até hoje, de boca a ouvido e etc., pô, você é muito legal, eu quero estar com você. Eu não quero estar com o outro que abriu um espaço ali para bater papo, beber cerveja, que no caso somos nós aqui. E ficar falando bobagem no microfone. Eu quero estar com a galera antiga. Então, esse é um discurso de poder, né? E, em segundo lugar, talvez mais inconscientemente, e é isso que eu vou provocar aqui na apresentação, ele também é um discurso de autopreservação, no sentido de que quando você se expõe a outra coisa que não esta tradição, você arrisca destruir esta tradição pura e ancestral, que pelo menos assim ela assim ela se vende, né? Então, vamos lá. A história do esoterismo a história do esoterismo e das sociedades esotéricas muitas vezes são a mesma história. Hanegraaff descreve que o esoterismo como uma dimensão espiritual universal da realidade em oposição às instituições religiosas meramente externas e esotéricas ou exotéricas e sistemas dogmáticos de religiões estabelecidas. Ou seja, ele parte já do princípio de que essas ordens esotéricas com S, elas já estão em contato com uma dimensão universal da realidade que é oposta ao que o mundo convencional tem contato, que seria as instituições esotéricas, das quais as religiões institucionais estariam inscritas. Então, não importa se você é católico, shintoísta, ou judeu ou budista, você, se está inscrito numa religião grande, de massa, e que vem aí trazendo um legado histórico há muito tempo, você está meramente participando do efeito exotérico ou externo dessas tradições religiosas ou mesmo esotéricas. A verdade universal, a espiritualidade real, ela estaria atrás disso, ela estaria velada, né? Então, essa é a primeira oposição que essas ordens, essas sociedades esotéricas propõem, né? Que dominam, então, um conhecimento universal e verdadeiro, que não é exposto ao vulgo, né, aos demais. Ou seja, o esoterismo seria uma espécie de abrangência superior às manifestações religiosas estabelecidas e dogmatizadas no mundo, por oposição a estas que são meramente externas. E, portanto, estariam restritas, as experiências, as vivências esotéricas com S, estariam restritas a um espaço interno, né? Pela doutrina esotérica, alguém que a ela deve acesso por condições especiais revelaria uma matriz oculta da realidade, a partir dessa expressão esotérica, da qual se fragmentam as expressões exotéricas. Tá? Sendo, então, uma expressão universal da realidade, o esoterismo busca tratar da própria constituição do universo enquanto verdade única, última e inabalável. Se eu tenho contato, isso é uma questão simples, né? Se eu alego que tenho contato com uma verdade universal,
ela é uma verdade universal, ela não é uma verdade pessoal, ela não é uma interpretação da verdade. Aí isso está relegado às instituições esotéricas com X, exotéricas. Então, se eu tenho acesso a esse conhecimento esotérico, eu tenho acesso a algo que é possivelmente, ou pelo menos acreditado por aquela sociedade, como a verdade universal e maior. As tradições esotéricas seriam, então, guardiãs desse conhecimento, restritos, reservados aos membros de uma pequena e seleta elite, que, por algum merecimento, foram iniciados nestes mistérios para conhecer a verdade sobre o universo. Não é pequena a atribuição dessas sociedades, velar pela verdade universal. Note que aqui já encontramos um curioso paradigma de sua própria constituição. Tais sociedades, de posse da verdade última do universo, não se organizam para trazê-la à luz da humanidade. Ao contrário, essas sociedades esotéricas, elas atuam de modo a manter esta verdade superior restrita, coberta, velada para o mundo vulgar. Eliphas Levi explica em A História da Magia a razão desse comportamento. E aqui vem uma citação um pouquinho extensa do Levi, mas eu destaquei para acompanhar aqui a leitura. A alta ciência, e aqui ele se refere a esse conhecimento esotérico, com efeito, se acha reservada aos homens que são senhores de suas paixões, e a casta natureza não dá as chaves de sua câmara nupcial a adúlteros. Admita agora conosco a verdade das altas ciências. Suponha um instante que existe de fato uma força de que podemos nos apoderar e que submete à vontade dos homens os milagres da natureza. Diga-nos agora se é possível confiar às brutalidades cobiçosas, os segredos e simpatias da natureza, aos que não sabem guiar-se a si próprios o império das vontades. Causa terror pensar nas desordens que tal profanação poderia acarretar. Então, Eliphas Levi ele já lança esse terror no coração dos leitores dele, né? Quer dizer, se você joga essas verdades universais a público, o público vai fazer o que o público faz, vai fazer desgraça, né? Vai fazer treta no Facebook com as verdades universais. Não vai usá-la para os fins últimos, para as grandes graças, para os grandes milagres da superação e do contato do divino, da teurgia e tal. As ciências esotéricas, o conhecimento da verdade do universo, confere domínio sobre o universo em si. Essa é a chave da magia. Tendo conhecimento da verdade, você tem domínio sobre o próprio universo. Ciência esta perigosa, portanto, de estar espalhada vulgarmente pela sociedade. É preciso, dentro dessa perspectiva, reservá-la àqueles que se mostram dignos de fazer dela uso são e não apenas caprichos e vícios. Cornelius Agripa, em uma carta datada de 13 de fevereiro de 1528, aqui é quando a gente tem o Levi está falando do meados do século XIX, mas Agripa, lá em meados do século XVI, alerta também que existem alguns, talvez muitos, mesmo em nossa época, que são muito sábios e possuem conhecimento, virtude e poder maravilhosos. Mas os cortesãos menosprezam esses homens, como fazem aqueles que estão distantes dos propósitos deles, que por sabedoria têm malícia, astúcia e logro, que por conselho têm engano e esperteza por conhecimento, astúcia e perfídia por prudência. Todos os homens bons são vítimas da zombaria deles. Hipocrisia é promovida, a verdade é considerada crime, louvores e recompensas são reservados para tolices e vilezas. Então, o Agripa já está também, 3 séculos antes, falando também que, olha, não é para todo mundo. Tem essa galera que tem o conhecimento, a galera sábia, que possui conhecimento e virtude maravilhosos, mas eles são zoados. O que ele está querendo dizer é isso aí, essa galera não é dada crédito a elas, são tidos como loucos, talvez, né? São tidos como pessoas que não têm merecimento de atenção, né? Esse sistema pode estar em risco. Fiz a magia aqui do... Então, esse perigo de deixar ao vulgo, ou como o Agripa fala aqui, de se expor ao vulgar,
né? Ou de transformar o conhecimento sobrenatural, sobre a natureza, em algo vulgar, literalmente, ou se expor a essa ridicularização, né? Mas que grande risco correm aqueles que possuem o conhecimento da verdade oculta do universo e que terrível... Perdão, li da entonação errada. Mas que grande risco correm aqueles que possuem o conhecimento da verdade oculta do universo e que terríveis males são esperados se o conhecimento dessas verdades cai em mãos indignas. Resta a segurança do segredo, do véu, de garantir que apenas os dignos alcancem a compreensão superior do universo, suas maravilhas e suas responsabilidades. Temos aqui o cenário de que as sociedades esotéricas se enxergam guardiães de uma verdade universal, restrita aos poucos que foram considerados aptos a ter contato com o lado oculto das expressões religiosas da humanidade. Surge desse contexto uma questão ainda mais complexa que a própria verdade que as sociedades esotéricas dizem encerrar. Como garantir que a verdade transmitida é a mesma verdade revelada aos primeiros escolhidos? Quer dizer, se eu estou numa sociedade esotérica, estou dizendo que eu sou receptáculo de uma grande e terrível e incrível verdade universal, que foi legada possivelmente por pessoas ancestrais lá de um passado muito distante. Como que eu vou dizer para a pessoa que está chegando agora, a minha comunidade esotérica incrível e maravilhosa, que eu garanto a ela que esses conhecimentos vêm lá do Egito, sei lá de onde, e até agora estão preservados, né? Esse é um problema. Eu tenho que garantir que esses meus conhecimentos são reais. Ou ainda mais pertinente, como saber que a transmissão dessas verdades tem se dado de modo incorruptível ao longo do tempo e do espaço. Cada sociedade esotérica encontrará sua própria narrativa, mas sempre alicerçada em duas colunas básicas. Um mito fundador que conecte o passado remoto ao tempo vigente e os meios de narrar esta conexão desde o princípio até o presente e, ainda mais importante, garantir sua transmissão para o futuro. Este movimento narrativo que conecta passado ao futuro, entendemos como tradição. Então, o que essas sociedades esotéricas vão chamar por tradição, uma tradição esotérica, ela é essa técnica, essa forma narrativa de conectar esse passado remoto ao futuro distante. Era a intenção que tivesse sincronizado? Não. Aí, na verdade, eu tinha acho que esse, inclusive, é o último pedacinho aqui que eu tenho. Então, são as duas perguntas, né? Como garantir que a verdade transmitida será a mesma verdade aos primeiros escolhidos e como saber se a transmissão dessa verdade tem se dado de modo incorruptível ao longo do tempo e do espaço. A palavra tradição traz do latim sua própria responsabilidade. Tradere significa transmitir, entregar, passar adiante. A manutenção da tradição é a ferramenta por excelência para garantir a transmissão contínua daquela verdade primeva, desde seu passado remoto até o futuro distante. É nesse contexto que se torna presente a expressão tradição iniciática, ou seja, uma fórmula supostamente preservada de trazer aquele que ignora a verdade esotérica para dentro de um seleto grupo daqueles que a conhecem. Em linguagem simbólica, o profano, aquele que está fora do templo, torna-se um iniciado nos mistérios. A palavra profano, ela significa literalmente isso, aquele que está fora do templo. Então, o profano ele é trazido para dentro dos mistérios através da tradição. Você insere ele na tradição. E o que é a tradição minuciosamente? Não é apenas a narrativa que vai ser contada na historinha lá de determinada sociedade iniciática, de determinada sociedade esotérica, mas também as formas como essa tradição vai ser transmitida, geralmente através de cerimônias. As cerimônias também são formas da tradição, né? Você, então, garante, ou diz garantir, pelo menos, de que aquela cerimônia vem sendo realizada tal e qual desde o princípio dos tempos, né? Então, isso é uma forma de eu narrar para o meu chegado, que está se aproximando ali da minha sociedade, que eu garanto que aquele conhecimento vem se desvelando do mesmo modo desde o passado. Porque este ritual, eu lhe garanto, está sendo feito igualzinho, ou pelo menos com base, se não igualzinho, mas pelo menos com bases nos textos originais do passado remoto, etc, etc, etc.
Logo, a finalidade da tradição iniciática é a proteção contra a adulteração tanto daquelas verdades primeiras como de seus métodos de transmissão. É comum uma determinada ordem alegar, tanto hoje quanto no passado, estar fundamentada sob aspectos estritamente tradicionais, remontando uma origem nobre no passado, o qual manteve-se incorruptível até os dias de hoje. A tradição não admite nenhum tipo de mudança. O seu valor está justamente na pretensa imutabilidade. Acho que esse é o último slide, então vamos ficar com a tradição aqui escrita para sempre. Ocorre que nas sociedades humanas isto não é apenas impossível, como sequer deveria ser desejável. O discurso esotérico facilmente se interpõe contra esta proposta, né? A proposta de que isso não seria desejável, que essa solidez, essa imutabilidade não seria desejável. O discurso esotérico facilmente se interpõe contra essa proposta, afirmando que a matéria espiritual da qual se trata a verdade universal, é, em essência, imutável. Então, se eu lido isso, eu estou apresentando aos iniciados da minha sociedade uma verdade universal. Se ela é universal, ela é imutável, por consequência. E, portanto, sendo imutável, a minha forma de transmissão também será imutável, porque se eu mudar a minha forma de transmissão, eu não estarei mais conectado com a minha forma imutável lá de trás. Logo, né, por ser imutável, deveria estar além das transgressões mundanas. A própria pedra fundamental do esoterismo europeu, a cabala sincrética e cristianizada, que costumamos chamar de de hermética, nos lembra que a queda de Adão como a primeira transgressão do mito judaico. Quem está habituado com a fórmula da Golden Dawn ou com alguma tradição esotérica mais tradicionalzinha, o mito da queda do Jardim do Éden, ele é parte, assim, fundamental da mitologia da sociedade, daquela ordem. Né? Isso é repetido e é nos lembrado sempre da mitologia da queda. Porém, em observação mais atenta, podemos observar que o mito judaico da criação só existe em face à própria transgressão no Jardim do Éden. É apenas em face à primeira desobediência que Adão e Eva tomam consciência de si e de seus corpos. Mais importante que isso, a desobediência só ocorre pois é possível ocorrer. Se não fosse possível desobedecer, eles não desobedeceriam. Eles só desobedeceram porque lhes era possível, dentro da criação, serem desobedientes. Logo, ao desobedecer à ordem de Deus, Adão e Eva cumprem suas naturezas desobedientes e põem em curso a marcha da humanidade para além do Jardim do Éden. Então, o pecado original, a transgressão original, a desobediência primitiva que expulsou Adão e Eva do paraíso, ela que põe a humanidade em curso fora do Jardim do Éden, lhe dá a necessidade de sobreviver e de o enfrentamento de vir a morrer. É isso que torna a humanidade humana. A desobediência e a transgressão como vias de confirmação das próprias naturezas não são exclusivas do mito de criação judaico. No mito grego, Cronos corta os testículos de Urano, assumindo o trono do pai, até ser, por sua vez, traído pelo próprio filho, Zeus, também deposto. Sendo também deposto. Na mitologia nórdica, Ymir é despedaçado pelos demais deuses para dar origem ao próprio mundo material. Na mitologia iorubá, a criação do mundo também é um ato de traição, na qual Odudua rouba a bolsa com os elementos da criação de seu irmão Obatala. Podemos considerar em qualquer narrativa mítica que o próprio rompimento do nada primordial, em que a maioria das narrativas se iniciam com um caos ou um nada inicial, já é em si a transgressão de uma ordem, antes vigente, em detrimento de uma nova ordem. Se você possui uma eternidade de nada ou de caos, a partir do momento que você diz, não, agora vai existir alguma coisa, você já rompeu uma ordem. Você já transgrediu aquilo que estava estabelecido no universo até então. Todo ato de criação é em si transgressor ao propor uma nova realidade. Nas sociedades esotéricas,
o valor da transgressão fica imediatamente observável a partir de seu desenvolvimento no século XVII. Embora possamos observar a existência de conhecimento esotérico desde a antiguidade, possivelmente a estrutura das sociedades esotéricas como conhecemos hoje parece surgir com os manifestos Rosa Cruz de 1614, 1615 e 1616, nos quais era anunciada a existência de uma irmandade iniciática e secreta, fundada séculos antes dessa publicação. Né? Quer dizer, a gente sabe quem foi que publicou hoje em dia, pelo menos 2 dos manifestos, foi um pastor protestante. E ele, nesse documento em que anuncia uma sociedade de irmãos, etc., ele já diz que essa sociedade já existe há séculos, ele já joga para o passado essa verdade. Né? Fundada por Christian Rosenkrantz. A partir desse ponto, na verdade, não exatamente a partir desse ponto, né? O rosacrucianismo ele entra num pequeno hiato e retorna no início do século XVIII. Né? Mas, a partir desse ponto, as sociedades esotéricas começam a se espalhar pela Europa e pelo mundo. Os mais diversos estilos e formatos, mas todas, cada uma delas, garantindo uma real conexão com o passado remoto e inatingível. Assim como a posse do verdadeiro sistema de entrar em contato com o conhecimento oculto do universo. Então, é curioso, porque você possui uma ordem, a princípio, original, que seria a Ordem Rosa Cruz, mas logo depois, no instante seguinte, você começa a ter dezenas de ordens, não necessariamente a Rosa Cruz, mas você começa a ter, vai surgir a maçonaria pouco depois, a própria maçonaria vai se fragmentar, outras ordens esotéricas vão surgir ao longo do século XVIII e do século XIX, e isso vai se fragmentando, e todas elas garantem que estão em contato com a verdade universal. Elas já estão em si se transmutando, mas sem largar o osso de que possuem um contato original, de que possuem um elo iniciático com essa verdade universal anterior. Esse fenômeno de que cada uma das sociedades esotéricas, embora defendam individualmente sua origem mítica e sua fórmula de contato com a verdade universal superior, elas não pararam de se multiplicar. Só foi possível a partir da traição da tradição. Então, apenas ao momento que uma ordem, um membro, trai a própria ordem que ele está escrito, e vamos entender por traição aqui, simplesmente sair daqui, briguei com você e vou para o lado, vou fazer o meu clubinho aqui do lado, isso já é uma traição do próprio modelo tradicional que a própria ordem julga. E a nova ordem vai se estabelecer a partir de dizer, não, aqueles são os falsos, eu trago comigo a verdadeira tradição de contato com a verdade superior. Eles são espúrios, eles se corromperam e eu trago comigo a centelha, a chama da verdade. Né? É curioso que a palavra trair também derive de tradere. Mesmo radical latino de tradição. Trair também é entregar, passar adiante, pôr em curso algo que era supostamente para estar estático. Não é necessário compreender aqui o termo traição por seu sentido mais convencional, que é de romper laços de confiança e fidelidade. A traição a qual as sociedades esotéricas se viram vítimas era a inevitável força do gênio humano em não conformar-se, em romper com a tradição recebida em direção a uma nova tradição que terá por destino ser novamente traída. Assim como o destino trágico de Cronos foi ser destituído por seu filho, assim como fora destituído por seu pai. Entretanto, é evidente que a fórmula criativa da transgressão só se torna possível porque antes há a tentativa de preservação, através da tradição. Se não houvesse a necessidade de preservar, não haveria necessidade de trair. Só existe lei, só existe regra, porque há a possibilidade disso ser rompido. Da mesma forma como a desobediência de Adão e Eva. Só havia a possibilidade de desobedecer porque havia a ordem de obedecer. Se você não tem ordem, você não tem desobediência. Se você não tem lei, você não tem crime. Se você não tem tradição, você não tem traição. Entretanto, é evidente, vou reler daqui, né? Entretanto, é evidente que a fórmula criativa da transgressão só se torna possível porque antes
Porque há antes a tentativa de preservação através da tradição. Preservar e transgredir constituem o par dinâmico que dirige a criatividade humana. O rabino Newton Bonder associa o impulso preservativo ao corpo, enquanto a transgressão seria propriedade da alma, em realizar sua própria natureza. O corpo busca permanecer, enquanto a alma busca transcender. Assim, se cumprimos com o desejo natural da alma em transgredir os impulsos de preservação do corpo, não haverá jamais tradição que não tenha sido antes traição. Sendo, portanto, o desejo de uma sociedade esotérica pura não apenas mera fantasia reacionária que crê em unidades absolutas, aprisionando a natureza criativa humana, como também a sentença de morte daquilo que não se transforma. O impulso à transgressão é o impulso para tornar-se outro, para permanecer o mesmo. Ou seja, quando você transgride, quando a sociedade esotérica tal transgride e rompe o seu laço, o seu elo histórico para iniciar um novo elo histórico, depois para iniciar outro elo histórico, para iniciar outro elo histórico, ela está dando impulso à própria forma de criação. Senão nós estaríamos fazendo exatamente a mesma coisa, e aí saindo das ordens esotéricas, indo para a vida, para o gênio humano, nós ainda estaríamos coletores de maçãs, sei lá, de frutas, dormindo em cavernas e fugindo de tigre-dente de sabre. É a própria capacidade de transgredir uma ordem que nos torna capazes de desenvolver o próprio conhecimento. É a própria capacidade de discordar de uma determinada sociedade esotérica, de seu conhecimento estabelecido, que é capaz de criar novo conhecimento. É a partir da capacidade de criticar uma prática ritual que tal ordem realiza secularmente há milênios para adequar um momento que seja diferente do momento em que aquele ritual foi escrito, em que aquela sociedade foi fundada. O tempo muda, o gênio humano transcende, a alma precisa transgredir a tradição para gerar nova tradição que será novamente transgredida e etc, etc, etc. Mas em meio a tanta transgressão, onde vamos encontrar a chave que fundamenta o pensamento esotérico? Aquela verdade oculta e universal a qual buscamos. Afinal, é para isso que a gente acaba se filiando a essas ordens esotéricas que já estão tão fragmentadas nos dias de hoje. A chave, em toda a sua mutabilidade, acredito eu, tem sido trazida com sucesso pelos últimos milhares de anos. Escrita no pátio do templo de Apolo, em Delfos, estava gravada a frase: conhece-te a ti mesmo. No interior do templo de Luxor, no Egito, era lido: homem, conhece a ti mesmo e assim conhecerá os deuses. Talvez seja na infinitude de transgressões que nos tornemos cada vez mais nós mesmos. A cada vez que rompemos os limites impostos pelo mundo do corpo e nos deparamos com o assombramento da surpresa, a alma celebra. A cada erro e a cada acerto, a cada vez que traímos a segurança do conhecido para nos lançarmos no mar escuro da descoberta, crescemos e realizamos a natureza última do espírito: desobedecer para transformar. Muito obrigado. Perguntas, comentários, por favor. Ótimo. Ymer, pode ter sido problema meramente da minha leitura. Isso, o gigante primordial dado do gelo lá, saiu a vaca, ficou lambendo sal, etc. Sim, possivelmente foi problema meu de pronúncia ou de grafia. O rito todo lá nórdico é cheio de gente despedaçada, ele é bem dramático. Outro? Pode. Tem dúvidas ao vivo? Tipo, ao vivo. Danilo 4242. Se criticar uma prática ritual de uma ordem gera um novo conhecimento, criticar o ato de fazer um ritual por si só não iria refutar todo o pensamento esotérico? Uau! Não, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer.
refutar todo o pensamento esotérico já é uma coisa que fica esquisita no próprio contexto que a gente falou, porque não existe mais todo pensamento esotérico. O pensamento esotérico todo não existe, ele já é um fragmento. Então, quando você contesta o ritual, quando você modifica ele, você está alterando aquele pequeno fragmento da tradição esotérica que chegou até você e que você vai mudar e vai fazer uma nova tradição, porque você vai ensinar ele daquele jeito para alguém, possivelmente. Ou não vai ensinar também, pode ser, pode morrer com você. Mas não é toda a tradição, né? É um fragmento da tradição. Espero que tenha respondido. Mas sim, vai transformar. Sem dúvida. É para isso que a gente está aqui, eu acho. Perguntas, comentários, críticas, correções? Cara, só o rito de Mênfis Misraim, o resto é espúrio. Não veio. Não. Eu acho que não, quer dizer, não acredito nisso. Mais alguém? Sabe que é a nacionalidade da Atlântida? É de Atlântida, cara. Porra, lógico. Desde de lá que está sendo feito o mesmo ritual, faz igualzinho. Mais alguma pergunta? Faz sim, fala. Pode fazer, porque a gente ainda tem 10 minutos aqui, eu acho. Haja visto que as outras tradições, os caras das antigas tradições afirmam ser de uma outra, uma organização antiga lá do Egito, lá da Pedra Lascada, enfim, do culto de Vênus, sei lá o quê. Será que literalmente não existe nenhuma forma de provar que essa tradição não tem alguma espécie de verdade, por meio de documentos, ou até por meio de documentos históricos já, eu sou um mestre de Ramos, Sacro, não sei o quê, e, assim, além disso, mesmo ele perdendo essa tradição, ele com esses documentos não poderia aprender com isso, como foi com muitas outras tradições? Vou responder as duas perguntas separadamente. Quer dizer, sobre a questão do documento, da garantia da transmissão, não existe. Historicamente, isso não existe. Não existe. O máximo que existe é você vai, sei lá, o rito de Eleusis. Você vai pegar o texto do rito, vai ler o texto do rito e vai fazer o que você acha que alguém fazia 2.500 anos atrás. Mas o cara não está aqui para te passar o rito. Seja intencional ou não, né? A gente não é, ainda mais um rito antigo. Agora, se você falar assim, o cara criou um rito 10 anos atrás, aí o cara morreu, aí você acha o livro do cara, aí você pode tentar reproduzir, ou a pessoa pode te ensinar, mas quem já teve, embora isso seja um discurso muito popular, assim, muito fanfarrão, dessa continuidade da tradição, quem já teve a oportunidade de participar de alguma sociedade esotérica, de alguma ordem, vê que, na verdade, a mudança nos rituais ela é muito mais corriqueira do que se vende o peixe, entendeu? Ela é muito mais comum, seja em aspectos simples, como, sei lá, mudar uma palavra porque fica mais fácil de falar, até uma nova acepção. Cara, os pontos cardeais estão errados, e aí corrigiu o tempo inteiro. Porque, sei lá, porque a gente está no sul, e isso foi escrito no hemisfério norte, e aí você já muda a tradição, né? E a outra pergunta foi sobre encontrar esses documentos e interpretar. Eu acho que eu respondi isso também, né? Você respondeu isso. E uma forma, talvez, de dizer que a tradição é válida ou não. Talvez eu não poderia, pela prática, provar que a minha tradição é válida. Por exemplo, o ritual... Então, mais complicado do que essa pergunta dela ser válida ou não é a pergunta o que é inválido. Porque se você tem as tradições se fragmentando e coexistindo, supostamente todas funcionam, todas, né, algumas mais que outras, mas supostamente muitas funcionando, por que você não vai ter valor só porque você não tem certeza que aquilo é totalmente de acordo com o original? Além disso, eu pergunto, seria então a tradição o alimento do Noveon, aquilo que devemos mastigar, saborear, digerir e transformar? Eu gostei,
McDonald's de tradição. Você faz um Big Mac de tradição, volta cheddar, come, e aí depois pega os rejeitos e vê o que dá para faz uma divinação com aquilo ali e faz uma nova tradição. Você, dentro do contexto esotérico, faz uma separação entre a transgressão e o reformismo? Boa pergunta. O que você está chamando de reformismo? Acho que é uma transformação dentro desse limite que a gente vê dentro das ordens, que a pessoa fala assim, vou mudar aqui uma palavra e vai ficar tudo bem, se entende que... Ok, né? Então a gente vai mudar aqui, mas tudo bem. Bom, depende de quem está olhando, na verdade. Tem um trechinho desse livro do Newton Bonder, A Alma e Moral, em que eu não vou lembrar agora a expressão, mas que ele fala exatamente de um termo judaico, que é quando você age corretamente, mas a sociedade vê aquilo como incorreto. E aí, como dá como exemplo, você comer um hambúrguer que não é kosher, que é kosher, mas ele parece que não é kosher. Então, todo mundo está olhando para o hambúrguer e acha que você está fazendo merda. Só que você sabe que não está. Só que a sociedade toda acha que você está comendo um hambúrguer não kosher. Então, isso não é kosher. Ou seja, você está transgredindo a lei mesmo obedecendo a lei. Porque aos olhos da comunidade você está transgredindo. Então, acho que vale a mesma coisa. Você está reformando, você está com a melhor das boas intenções, você está fazendo tudo certinho, você está ajeitando aqui, mas outro cara que está olhando lá fala, não pode, é sagrado, está nas escrituras, não pode mexer, etc. Aos olhos dele, você está transgredindo. Até ele primeiro. Não só queria fazer, aí, se você for fazer essa palestra de novo, fazer obviamente a sugestão do título Tradição é Traição. Mas esse é o gatilho no final, assim, no meio do texto, jogar ali surpresinha. Danilo, 4242 de novo, pergunta. E a iniciativa Magia do Caos? Porra, aí faremos essa pergunta. Sugiro encaminhar essa pergunta para o palestrante da parte da tarde. É uma transgressão brutal e absolutamente causal, assim, proposital, de romper mesmo. Não um rompimento assim de ladinho, assim, tipo assim, vou fazer um rompimento de... Fala, por favor. Eu acrescento que o que se chamava de magia do caos, né, que o termo foi inventado, já não tem mais nada a ver com Sim, magia do caos talvez seja assim, fundamentalmente autotraidora. É inerente a ela se reinventar o tempo todo. Mas eu não diria autossabotagem, porque se você pensar que ao trair alguma coisa, ou ao transformar, transgredir aquilo ali, você está dando avanço para aquilo, então você não está sabotando. Ao trair, você está, na verdade, evoluindo, desenvolvendo. Né? Mais alguém? Somente isso? Posso encerrar e a gente pode descer para comer um lanchinho rapidinho? Muito obrigado, gente. Bom dia.